Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa, tá? Nós vamos fazer duas aulas juntas, então essa é a nossa aula 7 e 8. E nós vamos estudar da página 28 até a página 31, tá? Vamos continuar a interpretação do texto das páginas 22 e 23 de Olho no Dinheiro. Então, vamos lá? Nossa apostila já está aberta aqui na página 28 e agora nós vamos reler os trechos e fazer o que se pede. Encontrada em todo o país, a garça branca grande é caçada para a retirada das egretas, penas que se formam no período reprodutivo para fazer chapéus. Sublinhe o que está entre parênteses. Então, nós vamos sublinhar aí nesse trecho aquilo que está entre parênteses. Mas o que são parênteses, professora? Parênteses são um sinal de pontuação, este sinal aqui, tá? Olha ele aqui e depois aqui. E para que servem os parênteses? Os parênteses servem para a gente explicar alguma coisa, né? A gente coloca entre parênteses para explicar. O que nós estamos explicando aqui? Estamos explicando o significado da palavra egretas. Então, o autor escreveu aí egretas, abriu parênteses, né, e escreveu penas que se formam no período reprodutivo. Ele está explicando o sentido da palavra egretas. Então, vamos sublinhar aí como pede, né, aquilo que está entre parênteses. Penas que se formam no período reprodutivo. O que o trecho entre parênteses está explicando? O trecho está explicando o significado da palavra egretas. Então, vamos escrever aí. O trecho explica o significado da palavra egretas. Letra C. Reescreva a frase eliminando o trecho entre parênteses. Então, nós vamos reescrever a frase sem escrever aquilo que está entre parênteses, tá? Então, aí está a nossa frase. Encontrada em todo o país, a garça branca grande é caçada para a retirada das egretas para fazer chapéus. O sentido dessa frase se alterou? Não teve alteração nenhuma, né? Porque o que está faltando ali é somente a explicação do que significa egretas. Então, se a gente souber o que é egretas, a frase não muda o sentido, tá? O mico-leão dourado é considerado o símbolo da luta pela preservação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Ele pode ser encontrado na região montanhosa do Rio de Janeiro. A que palavra em destaque está se referindo? Então, a palavra que está em destaque aqui no texto é ele. Então, ele está se referindo a quem? Ao símbolo ou ao mico-leão dourado? Está se referindo ao mico-leão dourado, né? Estamos falando do mico-leão dourado aí. Letra E. Reescreva a frase substituindo a palavra destacada pela que você assinalou na atividade anterior. Então, nós vamos reescrever esse trecho do texto
Só que ao invés de nós escrevermos ele pode ser encontrado, nós vamos escrever o mico-leão pode ser encontrado. Então, a nossa frase ficou assim: o mico-leão dourado é considerado símbolo da luta pela preservação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Aqui nessa parte é onde nós substituímos a palavra ele. Então, ficou: o mico-leão dourado pode ser encontrado na região montanhosa do Rio de Janeiro. Próximo trecho aqui. Terceiro maior mamífero terrestre, carnívoro do mundo, atrás do tigre e do leão, a onça-pintada, apesar de ameaçada de extinção, ainda existe na Amazônia e no Pantanal mato-grossense. Letra F. Sublinhe o que está entre parênteses. O que está entre parênteses aqui, ó? Atrás do tigre e do leão. Letra G. De acordo com o trecho entre parênteses, é possível afirmar que a onça-pintada está posicionada atrás do tigre e do leão, ou o tigre e o leão são maiores do que a onça-pintada. O trecho entre parênteses, ele corresponde aqui à segunda alternativa, que o tigre e o leão são maiores que a onça-pintada. Por quê? Porque aí diz que a onça-pintada é o terceiro maior mamífero terrestre. Ela só está atrás, né? Só perde para o tigre e para o leão. Então, não poderia ser a primeira alternativa, né? Ela não está escondida aí atrás do tigre e do leão, tá? Então, é a segunda alternativa. Vamos agora lá na página 29, na letra H. Reescreva a frase eliminando o que está entre parênteses. Então, vamos reescrever a frase aí sem escrever atrás do tigre e do leão. Então, a nossa frase ficou assim: terceiro maior mamífero terrestre, carnívoro do mundo, a onça-pintada, apesar de ameaçada de extinção, ainda existe na Amazônia e Pantanal mato-grossense. E tirando aquilo que estava em parênteses, novamente a nossa frase não perdeu o sentido, tá? Ela continua mantendo o sentido. Número 12. Reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra grifada por outro do mesmo sentido. Qual é a palavra que está grifada aí? É a palavra costas. O peixe-garoupa verdadeira é um dos mais conhecidos entre os que vivem nas costas do nosso país. O que significa esta palavra? Costas, né? A palavra costas, ela pode ter vários sentidos, né? Ela pode ter o sentido aí que a gente utiliza no corpo humano, né? Que nós temos as nossas costas, e ela pode ter o sentido também de litoral, né? Que são as costas do nosso país, que são a parte ali onde temos o mar, né? A parte litoral do nosso país. Então, substituindo aí a palavra costas por uma de mesmo sentido, vamos usar a palavra litoral. Então, a nossa frase ficou assim: o peixe-garoupa verdadeira é um dos mais conhecidos entre os que vivem no litoral do nosso país. Eu até destaquei aí, coloquei a vermelho para vocês verem qual foi a palavra que nós trocamos, tá? Exercício 13, releia esse trecho e depois faça o que se pede. Típica da fauna brasileira e de outros países latino-americanos, a arara vermelha grande habita principalmente florestas e gosta de se alimentar do fruto do buriti e de coquinhos. Letra A. Sublinhe a palavra principalmente. Então, vamos sublinhar aqui a palavra principalmente. Letra B. Assinale a alternativa correta.
a arara grande só é encontrada nas florestas. Segunda alternativa, a arara vermelha grande é encontrada nas florestas e em outros lugares. É a alternativa 2. Por quê? Porque aí a palavra principalmente, ela não significa que a arara só seja encontrada nas florestas, né? Ela é encontrada principalmente nas florestas, mas pode também ser encontrada em outros lugares. Portanto, é a segunda alternativa. Letra C. Reescreva o trecho eliminando a palavra que você sublinhou. O sentido se alterou? Então, nós vamos reescrever aqui, tá? A nossa frase ficou: típica da fauna brasileira e de outros países latino-americanos, a arara vermelha grande habita florestas e gosta de se alimentar do fruto do buriti e de coquins. E agora, o sentido se alterou ou não? Sim, o sentido se alterou, porque tirando a palavra principalmente, nos dá a ideia de que as araras habitam somente as florestas. Exercício 14. Releia a parte cujo intertítulo é Algumas Surpresas e realize as atividades. Então, nós vamos voltar na apostila lá na página 23, onde nós temos o textinho que fala sobre algumas surpresas. Aqui nós temos na página 23 o trecho Algumas Surpresas. Vamos reler. Algumas surpresas. Pegue uma cédula de modelo novo e siga as dicas para descobrir segredos bem legais. Marca d'água. Segure a nota contra a luz e veja que, na área clara, a figura do bicho e o valor aparecem em tons variados. Juntando. Coloque a nota contra a luz e note que abaixo do nome República Federativa do Brasil, um desenho se sobrepõe a outro no verso, formando o valor da cédula. Escondido. Coloque a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz e observe o valor surgir do lado da efígie. Surpresa. Pegue uma lente de aumento e perceba o valor impresso em um tamanho muito pequeno em várias áreas em torno da figura da efígie, ao redor do animal e dentro do número. Alto relevo. Pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da frente da nota, na legenda República Federativa do Brasil, na efígie, no valor e nas linhas das laterais direita e esquerda. Agora que nós já relemos o trecho do texto, né? Nós vamos responder aqui. O que essa parte da matéria sugere? Primeira alternativa aí, ler o que aparece a olho nu numa cédula de real ou ler o que não aparece em olho nu numa cédula de real. Acertou quem respondeu ler o que não aparece a olho nu em uma cédula de real, né? Ele fala para a gente colocar a nota contra a luz, para assim nós percebermos algumas coisas que estão escondidas. Letra B. O que é preciso fazer para enxergar o que está escondido numa cédula de real? Então, acabei de dizer, né, que é colocar a nota contra a luz. Usar uma lente de aumento, né, também. E tateá-la, né? Tocar a nota. Agora, nós vamos lá para a página 30. Exercício 15. Relacione o que é possível perceber em uma cédula de real
quando utilizamos as dicas a seguir. Então, nós vamos pegar as frases aqui e vamos colocar as letras de acordo com o que elas significam, tá? Então, ver a luz do bicho e o valor em tons variados. De que forma a gente consegue fazer isso? Colocando a nota contra a luz, usando uma lente de aumento ou usando o tato. Para ver a figura de um bicho e o valor em tons variados, nós devemos colocar a nota contra a luz. Então, é a letra A. Próxima, perceber que um desenho se sobrepõe a outro no verso, formando o valor da cédula. Isso também nós conseguimos perceber quando nós colocamos a nota contra a luz. Então, é novamente a letra A. Próximo, perceber o valor ao lado da efígie. Também só conseguimos perceber o valor ao lado da efígie quando colocamos a nota contra a luz. Então, é a letra A. Sentir o relevo em alguma das áreas da frente da nota, na legenda República Federativa do Brasil, na efígie, no valor e nas linhas das laterais direita e esquerda. Isso só é possível se nós utilizarmos o tato. Então, é a letra C. E a próxima, perceber o valor impresso em um tamanho muito pequeno, em torno da figura da efígie, ao redor do animal e dentro do número. Nós só conseguimos fazer isso se nós utilizarmos uma lente de aumento. Então, é a alternativa B. Exercício 16, nós vamos reler a parte do texto cujo interlúdio é as redondinhas. E vamos realizar as atividades a seguir, tá? Então, vamos voltar lá no texto, na parte as redondinhas. Vamos reler aqui, então, a parte do texto as redondinhas. Nossas moedas retratam personagens importantes da história do Brasil, relacionados ao período colonial, imperial e republicano. Então, vamos aí falar da moeda de 5 centavos, que traz Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi condenado à forca pela participação na Inconfidência Mineira, movimento pela independência do Brasil. A moeda de 10 centavos, ela traz Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. E na imagem ele está numa cena que relembra a proclamação da República. Na moeda de 25 centavos, mostra Marechal Deodoro da Fonseca, o proclamador da República, nosso primeiro presidente constitucional, e ele está junto das armas nacionais. Moeda de 5 centavos traz José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, diplomata considerado símbolo da diplomacia do Brasil por contribuir para a consolidação do nosso território. E na nota de R$1, vê-se outra vez a efígie da República. Ela está sob a proteção de um anel dourado e ao redor há referências às raízes étnicas indígenas do país. Agora que nós já relemos aqui o texto, né, nós podemos responder as atividades. O que as moedas do nosso sistema monetário retratam? Elas retratam personagens importantes da história do Brasil. Então, vamos escrever aqui, ó, retratam personagens importantes da história do Brasil. Na letra B, nós vamos escrever os nomes dos personagens da história do Brasil retratados em cada moeda.
Então, na moeda de 5 centavos, nós temos Joaquim José da Silva Xavier. Na moeda de 10 centavos, temos Dom Pedro I. Na de 25 centavos, temos Manuel Deodoro da Fonseca. E na de 50 centavos, temos José Maria da Silva Paranhos Júnior. Letra C. Em qual das moedas não está retratado nenhum personagem da história do Brasil? É na moeda de R$1. Então, vamos escrever aqui, ó, na moeda de R$1. E quem é que está retratada aí na moeda de R$1? É a efígie da República. Letra D. A que períodos da história do Brasil os personagens retratados nas moedas estão relacionados, né? Logo no comecinho do texto, fala pra gente que os personagens, eles são do período colonial, imperial e republicano. Então, vamos escrever aqui, ó, aos períodos colonial, imperial e republicano. Vamos agora lá para a página 31, no exercício 17, tá? Releia o trecho a seguir, depois faça o que se pede. Então, vamos reler aqui. Renovação. As cédulas do real passaram por uma atualização entre 2010 e 2013. E o objetivo foi deixá-las mais modernas e protegidas. Elas têm novos elementos gráficos e de segurança capazes de diminuir as tentativas de falsificação, além de oferecer recursos para reconhecimento por portadores de deficiência visual. Letra A. Localize e pinte as informações de acordo com a legenda. De amarelo, nós vamos pintar o período que aconteceu a renovação das notas do real. De azul, vamos pintar o motivo pelo qual as cédulas foram atualizadas. E de verde, nós vamos pintar as razões da introdução de novos elementos gráficos e de segurança nas notas de real. Aí, de amarelo, o período que aconteceu a renovação das cédulas de real foi de 2010 a 2013. Depois, o motivo das notas terem sido atualizadas foi deixá-las mais modernas e protegidas. E, por último, as razões de introdução de novos elementos gráficos e de segurança foi para diminuir as tentativas de falsificação, além de oferecer recursos para o reconhecimento por portadores de deficiência visual. Letra B. Circule a palavra elas e sublinhe a quem esse termo está se referindo. Então, vamos sublinhar a palavra elas, que está aqui, ó. Elas, né? Era para sublinhar, eu circulei aí. Elas. A quem elas está se referindo? As cédulas de real, tá? Você considera importante a renovação de cédulas e moedas? Compartilhe a sua opinião com os colegas. Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Você considera importante essa questão de renovar as cédulas e as moedas? Aí você responde aquilo que você acha. A última questão, 18, ela fala aqui que nomes o dinheiro já teve no Brasil. Com os colegas e o professor,
pesquisem os nomes que nosso dinheiro já teve e ou alguma curiosidade a respeito deles. Então, rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui alguns nomes que o nosso dinheiro já teve, tá? Eu entrei aqui nesse site, ó, querobolsa.com.br, tá? Eu fui lá no Google e eu escrevi lá assim, ó, nomes que o dinheiro já teve no Brasil. E aí apareceu um monte de site, aí eu achei esse daqui muito interessante, porque ele conta pra gente a história, né? Toda a história das trocas de padrão monetário. Então, ele fala lá, desde a independência, em 1822, o Brasil já teve 9 trocas de padrão monetário e 7 moedas. Dos réis ao real, o motivo de tantas trocas era um só, a inflação. Caso o Brasil mantivesse a mesma moeda, hoje seria necessário milhões de cruzeiros para comprar uma garrafa d'água, por exemplo, né? Então, ele conta aqui um pouquinho para nós sobre a história da nossa moeda. Então, lá no comecinho do período colonial, que é de 1500 até 1942, a moeda eram os réis, tá? Então, essa era a moeda que nós utilizávamos. E aqui nós temos uma nota, olha, um exemplo para vocês verem como que era. Então, isso aqui ó, era 1000 e era chamado de um conto de réis. Então, olha só como que era a nota. Muito legal, né? Depois, nós tivemos o cruzeiro, que foi a primeira mudança de padrão monetário, né? Foi aí o cruzeiro. Mas, devido à inflação, o cruzeiro, né, chamado centavo, deixou de existir. E aqui nós temos uma cédula de 10.000 cruzeiros. Depois de 1967 a 1970, tivemos o Cruzeiro Novo. Temos aqui uma nota de 100 cruzeiros antigos, carimbada no valor de 10 centavos do novo cruzeiro. Depois de 1970 a 1986, nós tivemos novamente o cruzeiro, tá? E aí temos uma cédula de 100.000 cruzeiros. De 1986 a 1989, nós tivemos o cruzado, e aí temos uma nota de 1.000 cruzados. De 89 a 1990, tivemos o cruzado novo, e aí temos uma cédula de 100 cruzados novos. Depois, de 1990 a 93, nós tivemos novamente o cruzeiro, né? Pela terceira vez. Temos aí 500.000 cruzeiros. De 93 a 94, nós tivemos o cruzeiro real. Um cruzeiro real equivalia a 1.000 cruzeiros. Temos aí uma nota de 50.000 cruzeiros reais. E de 94 até os dias atuais, nós temos o real. E temos aqui uma nota de R$1. Essa nota de R$1, ela já não existe desde 2005, tá? Ela foi tirada aí de circulação, tá? Então, pessoal, isso aqui foi só uma curiosidade para vocês conseguirem fazer a atividade 18. Então, nós vamos voltar lá na apostila. Então, pessoal, estão aí os nomes do dinheiro, né, que nós tivemos até hoje, né, o período e o nome do dinheiro. Então, 1500 os réis, de 1942 a 67 o cruzeiro, de 67 a 70 cruzeiro novo, de 70 a 86 o cruzeiro, de 86 a 89 o cruzado, de 89 a 90 o cruzado novo, de 90 a 93 o cruzeiro, de 93 a 94 o cruzeiro real e de 94 até hoje o real, tá?
E aí, em curiosidades, vocês não precisam escrever nada, a menos que vocês façam uma pesquisa, né? E queiram escrever alguma coisa aí que vocês achem interessante, tá bom? E a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, manda mensagem para a professora. Um beijo e até a próxima aula.